1949, um jornalista tuberculoso terminou o livro mais perturbador do século. 7 meses depois estava morto. O que ninguém te contou é que tudo que ele escreveu já estava na Bíblia 2500 anos antes. Seu nome real era Eric Arthur Blair. O mundo conhece como George Orwell. Ele não escreveu ficção. Escreveu um aviso, e esse aviso chegou tarde, porque o profeta original tinha escrito o mesmo aviso no século VI antes de Cristo. 1947, Orwell está sozinho numa ilha remota da Escócia chamada Jura Tuberculose, consumindo os pulmões, dedos tremendo sobre a máquina de escrever. Ele acabara de sair da Guerra Civil Espanhola, vira camaradas desaparecerem, vira a história ser reescrita enquanto ainda acontecia. O que ele escreveu naquela ilha não era imaginação, era memória. A guerra é paz, a liberdade é escravidão, a ignorância é força. 3 frases no frontispício do Ministério da Verdade Orwell chamou de duplo pensar. Mas 2700 anos antes, outro homem já tinha escrito sobre isso, Isaías 5:20. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que convertem as trevas em luz e a luz em trevas. Isaías não estava descrevendo o futuro de Orwell, estava descrevendo o mesmo sistema. Mas o profeta que deu as coordenadas exatas do sistema que Orwell apenas nomeou foi Daniel. Daniel não era filósofo, era prisioneiro deportado da Judeia para a Babilônia no século VI antes de Cristo. Serviu na corte de Nabucodonosor, de Belsazar, dos persas. Viu de dentro como o poder funciona. E nas visões da noite, Daniel viu algo que o deixou prostrado. Daniel 7:7. Depois disso, olhei nas visões da noite, e eis a 4ª besta, terrível, espantosa e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços. 4 bestas, 4 impérios, a 4ª diferente de todas as outras, algo sem precedente na história ou na natureza. Mas o detalhe que interessa não é a besta, é o que ela faz. Daniel 7:25. E falará palavras contra o Altíssimo, esgotará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. 3 ações específicas, 3 características do sistema final, e as 3 estão em 1984 com precisão cirúrgica. Primeiro, falará palavras contra o Altíssimo no romance. A primeira coisa que o partido faz é declarar que Deus não existe, e quem pensa diferente comete crime-ideia. Segundo, cuidará em mudar os tempos. No Ministério da Verdade, a função diária é apagar registros históricos, jornais destruídos, fotografias alteradas, pessoas apagadas tornam-se não pessoas, como se jamais tivessem nascido. Terceiro, mudar a lei. O partido não tem código jurídico publicado. A lei é o que o partido diz que é. Hoje, amanhã pode ser outra coisa. Ninguém sabe onde está o limite. Você já sentiu isso? Mas a passagem mais assustadora não é Daniel 7:25. É 2 Tessalonicenses 2:9. Paulo escreve para a igreja de Tessalônica sobre o que acontecerá antes do fim. E ele escreve algo que parece impossível, até você entender o duplo pensar de Orwell. Aquele cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Por isso Deus lhes enviará uma operação de erro, para que creiam na mentira. Operação de erro, essa expressão em grego é energia planis, uma atividade ativa de engano, não passiva, uma operação deliberada, sistemática, para fazer as pessoas acreditarem em algo que sabem ser falso. É exatamente isso que Orwell descreveu como duplo pensar, saber e não saber, estar consciente da completa veracidade enquanto conta mentiras cuidadosamente elaboradas, manter simultaneamente 2 opiniões que se anulam mutuamente. O Ministério da Verdade não engana as pessoas dando-lhes informações falsas.
Ele as treina para saberem que a informação é falsa e acreditarem nela de qualquer maneira. Paulo não estava fazendo metáfora, estava descrevendo a mecânica de um sistema, e Orwell, que se declarava agnóstico, chegou à mesma descrição mecânica: 2 homens, 2 milênios de distância, a mesma engrenagem. O partido de 1984 tem 4 ministérios. Ministério da Paz cuida da guerra. Ministério da Abundância administra a escassez. Ministério do Amor pratica a tortura. Ministério da Verdade produz mentiras. Cada nome é o oposto da função. Isaías 5:20 não poderia ser mais preciso. Em 2024, havia 700 milhões de câmeras de vigilância na China. Uma câmera para cada 2 habitantes. Isso não é ficção. É o relatório da consultoria Comparitet, auditado por dados governamentais chineses. 700 milhões de olhos eletrônicos e, por trás deles, o sistema de crédito social. Pontuação baixa. Você não embarca no avião, não matricula o filho na escola particular, não consegue empréstimo. Seu rosto é exibido em telões nas ruas. Isso não é Daniel 7, isso é hoje. Mas Daniel 7 já havia descrito a arquitetura. Apocalipse 13:16, e faz com que a todos se lhes ponha uma marca na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Em 2025, o Fundo Monetário Internacional documentou 130 países em implementação ativa de moeda digital de Banco Central. Moeda digital de Banco Central. Uma moeda programável, código que pode ter data de validade, código que pode ser bloqueado por região, código que pode ser apagado se o titular violar os termos de uso. O Apocalipse foi escrito no século I Daniel, no século II antes de Cristo, séculos antes de qualquer totalitarismo industrial, antes de câmeras, antes de blockchain. Ainda assim a arquitetura está lá. Winston Smith, em 1984, não tem conta bancária. O partido controla tudo: rações, apartamentos, gin barato. A marca do Apocalipse não é necessariamente tatuagem, é identificação verificável, é pertencimento ao sistema. Winston pergunta ao Brian, o torturador inteligente que ele acreditava ser aliado: existe esperança? O Brian responde sem hesitar: não existe. 2 textos, 2 milênios e meio de separação. A mesma resposta humana diante do sistema total. Ninguém pode combatê-lo. A diferença é que o Apocalipse continua além dessa frase. O partido de Orwell não. Eric Blair morreu em 21 de janeiro de 1950, no University College Hospital de Londres, tuberculose. Tinha 46 anos. O livro que o matou estava nas livrarias há 7 meses. O título original era The Last Man in Europe, o último homem da Europa. O homem que ainda sabia distinguir verdade de mentira num continente que havia perdido essa distinção. O editor convenceu Orwell a mudar. Ficou 1984. O ano invertido de 1948, quando o manuscrito foi concluído. Os manuscritos de Qumran, descobertos entre 1947 e 56, incluem fragmentos de Daniel do século II a.C. Estão no Israel Antiquities Authority. E ainda assim, cuidará em mudar os tempos e a lei. Ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Quem pode guerrear contra ela? Daniel viu a 4ª besta. Orwell a nomeou. O mundo está construindo a infraestrutura. A questão não é se vai acontecer, a questão é o que você faz com o que sabe agora, enquanto ainda há escolha. Qual dos 3 ministérios de Orwell você já vê funcionando hoje? Verdade, paz ou amor? Escreve embaixo.